Olá, caro estudante da PUC Paraná. Eu sou o professor Josimar Rezende, sou professor tutor de algumas das disciplinas do eixo identitário da nossa universidade, que fazem parte da área humanística aqui da PUC Paraná. E hoje eu quero conversar com você a respeito da diferença entre ética e moral. E embora algumas pessoas digam que a diferenciação destes dois termos é um pouquinho assim confuso, um pouco complicada, na verdade eu entendo que não é algo assim tão difícil, porque a ética ela tem a ver com o conjunto de valores que rege uma sociedade, que rege um grupo, que rege um país, que rege uma nação. Então a ética tem a ver com um conjunto de valores. E a moral, ela tem a ver com a prática destes princípios e destes valores. Eu costumo dizer que a ética tem a ver com princípios, com regras, com a teoria. E a moral tem a ver com a conduta destes princípios, com o cumprimento destas regras, com a prática desta teoria. Então, a ética, na verdade, ela é um conjunto de valores que regem a nossa consciência, e a moral é o exercício dessa consciência na prática, na vida prática. Eu me lembro, certa ocasião, que eu estava voltando para Curitiba e eu pousei no aeroporto e fiquei esperando a minha esposa me buscar. Enquanto isso, eu vi uma livraria, né? E eu entrei então na livraria que ficava assim ali no meio do salão assim do aeroporto. E eu vi que não tinha ninguém na livraria, mas ainda assim eu entrei ali no estande da livraria, fiquei escolhendo alguns livros, escolhi uns 2 ou 3 livros, e o tempo foi passando e a pessoa responsável pela livraria não chegava, e eu fiquei sozinho ali no estande, e já era um pouquinho tarde, era noite, e aí então eu percebi, puxa, cadê a pessoa para que eu possa fazer o pagamento desses livros? E então eu fiquei assim encostado no balcão da livraria e então eu percebi assim uma placa na livraria, né? E a placa era a seguinte, a placa dizia que eles não têm atendentes e que eu deveria fazer o meu pagamento numa caixinha. Tinha uma caixinha lá onde eu deveria depositar o valor dos livros, ou então eu deveria passar o meu cartão numa maquineta que estava sobre o balcão da livraria. E aí havia assim uma frase no final daquela orientação, assim, que era um cartaz que tinha ao lado do balcão da livraria. E a frase que me chamou a atenção ela dizia assim: nós confiamos nas pessoas. Então, naquele momento eu tive a oportunidade, e todas as pessoas que passavam por aquela livraria, elas tinham a oportunidade de exercerem a ética e a moral, porque naquele momento as pessoas se lembravam do princípio ético, que é de pagar os seus pertences, aquilo que ele está comprando, que está adquirindo, na prática, né? Então, ali havia, assim, o momento, então, de exercer a ética que estava na consciência do indivíduo na prática, que era, de fato, escolhendo os livros e pagando o número real daqueles livros, o valor ideal. Então, essa diferenciação entre a ética e a moral, ela pode ser percebida no nosso dia a dia. Tem de uma outra ocasião, alguns anos atrás, em que eu estava também chegando no Rio de Janeiro, eu havia descido ali no aeroporto, e quando eu saí do aeroporto Santos Dumont, eu peguei o VLT, que é um trenzinho, né, um veículo, eles chamam de veículo leve sobre rodas, e aliás, veículo leve sobre trilhos, né? E então ele havia sido recém-inaugurado e eu não sabia muito bem como que funcionava o VLT, e eu fiquei esperando o trenzinho chegar, e o trenzinho chegou, e eu entrei no trenzinho, né, no VLT, e eu estava com o meu cartão de transporte na mão, né? E eu fiquei então olhando assim para ver aonde estava o cobrador, né? Ou alguém para qual eu pudesse assim passar o cartão, onde que estava a catraca, e eu percebi que não tinha ninguém para cobrar, né? E eu sentei então e fiquei então observando o que que eu faço agora, para quem que eu pago a tarifa. E aí eu observei então que à medida que as pessoas entravam no trenzinho, né, elas iam
passando o seu cartão, elas passavam o seu cartão automaticamente, né, de própria iniciativa, porque não havia cobrador, não havia ninguém que estivesse ali fiscalizando. E então eu levantei também da minha poltrona, né, com o cartãozinho na mão, fui lá, passei, né, para que eu pudesse ali pagar a minha tarifa. E é impressionante, né, que quando a gente fala de ética e moral, algumas coisas funcionam numa sociedade e outras não. Eu me recordo que nessa ocasião havia pouco tempo que o VLT havia sido inaugurado e era assim que funcionava. Mas à medida que o tempo foi passando, foi necessário então que ali a prefeitura e os órgãos responsáveis por aquele meio de transporte, eles colocassem dentro de cada VLT, de cada trenzinho, uma pessoa responsável pela conferência das tarifas, né? Então, você vê que a ética, ela diz respeito à nossa consciência, mas a moral diz respeito à nossa prática. Então, é possível que algumas pessoas tenham a ética na sua consciência, mas elas não pratiquem ela, e quando elas não praticam ela no exercício do dia a dia, no cotidiano, elas não são morais. E isso é muito perceptível, né, no nosso meio, nos ambientes onde a gente vive. Eu, por exemplo, moro em Curitiba. Em Curitiba nós temos aqui um sistema de transporte que utiliza tubos, né, onde as pessoas entram, passam pela catraca, tem ali um cobrador, ela passa ou paga em dinheiro ou passa o seu cartão transporte. E em alguns momentos, assim, hoje, em alguns momentos de pico, em alguns momentos em que há muito movimento de pessoas, é necessário que a prefeitura, a URBS e os órgãos responsáveis pelo controle, né, desse meio de transporte, elas coloquem um fiscal que eles chamam de fura-catraca, né, Operação Fura-Catraca, para controlar o acesso das pessoas, para que pessoas não entrem pelo outro lado do tubo, né, ou que furem o tubo sem pagar a tarifa. Então, essa diferença entre a ética e a moral, embora alguns digam que é algo assim muito complexo, muito confuso, ela pode ser percebida no nosso dia a dia, porque a ética é o conjunto de princípios e valores que já está na consciência de uma sociedade, mas a moral é a prática destes princípios. Quando a gente vê alguém não praticando os princípios estabelecidos por um grupo ou por uma sociedade, a gente diz que esta pessoa não está sendo moral, embora às vezes ela se declare ética. Então, a ética tem a ver com um conjunto de valores e a moral com a prática destes valores. Eu agradeço a sua atenção e aguardo você até uma próxima oportunidade em mais uma videoaula aqui na PUC Paraná. Grato pela atenção e até a próxima.